Pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença. A nossa primeira palestra de hoje tem como tema Vender o Certo, programas de qualidade desenvolvidos pelo governo e setores da indústria e a responsabilidade do lojista diante do consumidor. Nosso palestrante, Rafael Baitz, é advogado formado pela PUC São Paulo e formado em História pela USP, especialista em Direito do Consumidor pela Escola Superior de Advocacia de São Paulo, ex-professor universitário de Direito do Consumidor, diretor executivo da Associação Brasileira dos Fabricantes de Perfis de PVC para a Construção Civil, a AFAP. Ele fala em nome do Fórum de Gerentes dos PSQs. Boa tarde, professor. Obrigado, Heraldo. Obrigado a todos. Como o Heraldo falou, estou aqui falando, tenho experiência, sou advogado de programas de qualidade há 18 anos, desde praticamente o começo dos PSQs, mas hoje estou falando na condição de representante do Fórum de Gerentes do PSQs. Né? Também cumulo a função de diretor executivo da FAP, né? E nessa condição estou aqui falando com vocês sobre esse tema, né? Programas setoriais de qualidade e a responsabilidade de revenda. Vamos lá. O título da nossa conversa, isso que eu vou tentar apresentar é Vender o Certo, Programas Setoriais de Qualidade e Responsabilidade do Lojista. Pequeno plano aqui de exposição. Imaginei dividir a nossa conversa em 3 momentos, né? Primeiro, ver o que diz a lei sobre qualidade mínima de materiais, né? Se existe ou não uma lei que define isso, se isso é importante ou não para o lojista. Saber se essa exigência na prática funciona, ou seja, se quem vende abaixo da qualidade mínima está correndo algum risco ou não, né? E por último, seria o fechamento e o título da apresentação, ou seja, o que as revendas, o que os PSQs podem ajudar a revenda, né? Muito mais do que o caráter punitivo, o que o PSQ de qualidade de materiais da construção civil está ali para ajudar a revenda a vender o certo. Então, vamos lá. Na primeira parte, o que diz a lei sobre qualidade mínima de materiais de construção civil? Quando a gente coloca isso, a primeira pergunta que vem é essa, né? Há uma definição legal do que vem a ser o certo? Né? A lei estabelece um limite mínimo, né? Ou o lojista pode vender aquilo que ele bem entende, é só avisar o consumidor, olha, esse produto é de qualidade, aquele é de uma qualidade inferior, mas é mais barato. Ele pode fazer isso? Ele pode chegar e no famoso vender uma segunda linha abaixo do mínimo legal, né? Ou seja, tem lei para definir esse comportamento, né? E aí a gente já pode responder de imediato que tem, né? O lojista, o fabricante, os fornecedores são responsáveis por uma qualidade mínima do que estão vendendo. A lei define o que é essa qualidade e define que vender abaixo dessa qualidade está se comprometendo legalmente, né? Nós temos, se você olhar o nosso sistema normativo, tem várias entradas. Você pode olhar a qualidade pelo viés do Código Civil, tem o Código Penal que também define, mas o principal documento normativo que vai estabelecer o sistema de qualidade é o Código de Defesa do Consumidor. Essa é a grande ferramenta legal que define a qualidade mínima dos materiais de construção civil. E como é que faz isso? A gente vai falar do código. Como é que está isso na lei? Como é que está isso no Código de Defesa do Consumidor? Se a gente olhar o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, é dito o seguinte: é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, está lá o inciso 8º, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas por órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Norma Técnica ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia
normalização e qualidade industrial, COMETRO. O que o código está fazendo? Né? Ele está dizendo o seguinte, ele adota um critério supletivo. Ele vai dizer assim, se determinado material, né, da construção civil e qualquer bem de consumo, tiver uma norma, tiver um regulamento técnico, seja da Anvisa, seja do Inmetro, vale porque é um regulamento técnico de órgão oficial. Se o produto não tiver esse regulamento, vale o quê? Supletivamente, a norma técnica ABNT. É um caráter complementar. Primeiro, a certificação do Inmetro, não tendo certificação do Inmetro ou de uma agência pública, entra a ABNT. Né? Seria mais ou menos isso. Né? O Inmetro, né, em termos de materiais de construção, tem alguns materiais que são certificados pelo Inmetro, né, fios e cabos são certificados. O código nem precisaria, o Código de Defesa do Consumidor nem precisaria dizer, mas ele diz para poder harmonizar, né, ele diz assim, é o Inmetro, é certificação, não tendo, vai para a regra, para normas ABNT. Certo? É importante isso, porque como eu disse, eu estou há muito tempo trabalhando com esse material e tem inclusive fabricantes que já vieram me perguntar, dizendo, mas eu ouvi dizer que a norma técnica ABNT não é obrigatória, porque não é lei. É uma meia-verdade. A norma técnica ABNT, ela é técnica, ela não tem em si força de lei, mas quem dá força de lei para a norma técnica é o Código de Defesa do Consumidor. Ele diz, tem que cumprir. Se você for vender material, não é só material da construção civil, né? Qualquer bens de consumo que tenha norma técnica, obedeça a norma técnica. Né? Então ele harmoniza os dois sistemas. Por que ele faz isso e por que o código adota esse comportamento? Né? Primeiro, porque precisa estabelecer um critério objetivo. Né? Você tem que ter um documento, um marco legal para dizer qual é o limite. Né? Daqui para baixo não pode. Então, a hora que você documenta isso, ela é importante como proteção para o consumidor. Toda a norma técnica da ABNT, ela, no fundo, reflete um estado da arte. Ou seja, como é que está a pesquisa, como é que está a investigação sobre aquele produto naquele determinado momento. Né? E é uma norma que é fruto de um consenso. Eu já participei de algumas discussões sobre norma técnica, é isso mesmo. Né? A ABNT, para abrir um debate sobre determinado produto, está lá consumidor, está lá academia e fabricante. É dessa conversa dos três, quem produz, quem consome e quem estuda o assunto, é que sai a norma. A norma técnica, ela não é o que há de melhor que o setor pode produzir, mas é aquilo que de melhor pode produzir e ser comprado. Né? Ou seja, ele é o consenso. Ele é o consenso. Consenso do mínimo. Abaixo disso, está errado. Abaixo disso é sonegação técnica. Abaixo disso, tem gente que está sendo enganada. Né? E ela claro, ao estabelecer a norma técnica, esse estabelecimento é um mínimo que protege o consumidor. E estamos falando de uma lei cujo título é Código de Defesa do Consumidor. O próprio título já diz para que veio. Ele não é um código de relação de consumo. Ele é um código que, na sua origem, ele está imaginando que existe um descompasso, um desequilíbrio entre as partes, e uma das partes tem que ser protegida. Tem até uma razão histórica para isso. Se a gente olhar as últimas décadas, né, o que aconteceu quando se fala em bens de consumo? Aconteceu o seguinte, os produtos foram agregando conhecimento, foram agregando tecnologia. Né? Aqui, estamos numa feira de negócio, não é isso? Mas é uma feira de ciência. Você passa nos standards, não é isso? E o fabricante vai mostrar a evolução técnica que teve o produto dele. Né? Fui ano passado numa feira de tintas
e uma colega apresentando uma tinta que passava numa madeira, numa porta de madeira, e punha um maçarico e não pegava fogo. A tinta protegia como uma camada, protegia de fogo. Você imagina isso há 30, 40 anos atrás, não existia. O que é aquilo? Aquilo é conhecimento técnico, aquilo é tecnologia. E a questão é a seguinte: quem é que detém o conhecimento técnico sobre o produto? É o fornecedor? É quem fabrica ou é quem consome? É quem fabrica. E esse quem fabrica pode sonegar tecnicamente, pode enganar o consumidor. A relação é uma relação de desiguais. E o código veio proteger esse consumidor. É por isso que ele estabelece o mínimo, que é a norma técnica. Está aqui. O código ele vem para tentar equilibrar essa relação. E como é que ele equilibra essa relação? Um desses expedientes é usar a norma técnica como mínimo. E tem outros, como estabelecer solidariedade de responsabilidade entre fabricantes. A gente já vai ver isso. Plena reparação de dano para o consumidor. E a chamada responsabilidade objetiva, ou seja, o código estabelece uma série de mecanismos para proteger o consumidor. Pois bem, aí vem a pergunta, a quem a obrigatoriedade da norma técnica se destina? A gente falou que quem fabrica é quem detém o conhecimento técnico, mas será só ele o responsável quando o produto está no mercado? Ou seja, a resposta aqui é de imediata também. A resposta é não. Todos os fornecedores e não apenas o fabricante. Todos os fornecedores são responsáveis pelo produto. A chamada cadeia produtiva, está o fabricante, está a revenda, está o montador. Está aqui a identificação do código. O código usa muito a nomenclatura fornecedor. Quando fala em fornecedor, ele está falando de todo mundo que está ou produzindo ou distribuindo o produto. Está lá, fabricante, importador, exportador, montador, criador, construtor, transformador, distribuidor e revenda. A revenda também é responsável pelo produto que está pondo no mercado. Veja, isso é uma decisão política judicial do CDC. O consumidor não sabe, não tem conhecimento técnico. Quem é profissional, e aí profissional são todos esses, fabricante, criador, importador, sabe ou deve saber. Se não sabe ainda, tem que correr atrás de se informar. Porque ele vai ser responsabilizado. Vai ser responsabilizado se tiver algum problema. De novo, repetindo, há uma situação de conhecimento técnico aqui que o código reconhece. Um é o consumidor, o outro é o fornecedor que tem mais condições e tem mais condições de arcar com eventual dano ou de dar explicações sobre o produto. E aí vamos lá, responsabilidade, entrando aqui na responsabilidade do fornecedor. Se a gente olhar essa responsabilidade vista pelo código, ela é de três naturezas. Você tem a responsabilidade civil, administrativa e criminal. Vai passar a dar uma ênfase maior na civil. Consequência civil para a revenda, essa responsabilidade civil, o código ela separa em dois eventos, em duas situações distintas. É uma divisão que aparentemente é técnica, mas ela tem uma repercussão prática muito importante. Ela chama de vício do produto ou fato do produto. Vamos ver o que significa cada um deles. Começando por vício do produto. O que é vício do produto previsto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor? Vício do produto é quando determinado produto tem baixa qualidade. Quando a gente fala sempre em baixa qualidade, é abaixo da norma. Tem baixa qualidade feita em desacordo com as normas de fabricação. A falta de qualidade reduz o valor do produto ou torna menos eficiente. Um exemplo bem claro seria, por exemplo, uma tinta imobiliária abaixo da norma.
isso eu sei porque trabalho com tinta, né? O que é uma tinta não conforme? Geralmente o que é? É uma tinta em que o fabricante, ao invés de colocar a quantia certa de resina ou de pigmento, coloca mais solvente. Ela fica mais aguada. Consequência, ele vai passar na parede, a extensão, o poder de cobertura desse material vai ser menor. Ele vai gastar mais tinta e o resultado final não vai ser bom, né? Vai aparecer as bolhas, né? Infiltração de água, ou vai ser um produto frágil na hora de limpeza. É um produto deficiente, né? Ele veio a menor. Aí o que acontece? Nesse tipo de situação, a revenda, ela tem 30 dias para resolver o problema, né? Veja, resolver problema num caso como esse, ele não resolve, ela teria que dar né? Não vai resolver em 30 dias, e aí o consumidor pode escolher 3 opções. Ou trocar o produto por outro normalizado, no caso de tintas não dá, abater o preço ou receber de volta o valor, né? São 3 possibilidades que o consumidor pode ter. Pode exigir o dinheiro de volta, ter um produto de melhor qualidade ou ter um abatimento. O artigo 18 e o vício de qualidade, veja, é um problema que fica interno ao produto. Esse tipo de problema, nesse tipo de situação de vício do produto, a revenda ela é solidária. Ela é solidária ao fabricante. O que significa ser solidário? O consumidor ele escolhe de quem ele vai cobrar a conta. Ele pode cobrar do fabricante, pode cobrar do distribuidor ou da revenda. E veja que esse mecanismo do código é para proteger o consumidor. Por quê? Imagine o seguinte, o sujeito, a fábrica, fabricou a tinta não conforme no interior de Santa Catarina. Essa lata de tinta veio para São Paulo. Foi comprada por um distribuidor na Baixada, um grande distribuidor que repassou para uma revenda pequena no norte do litoral. Quem é que o consumidor que comprou lá em Bertioga vai cobrar? No interior de Santa Catarina? Não dá. Se ele for fazer isso, ele perdeu o próprio direito, né? Vai atrás do distribuidor que está 60 km pelo produto, tem que dar uma resposta para o consumidor. A outra situação que o código especifica, chamada de fato do produto. O fato do produto, ele é diferente de vício. Por que ele é diferente? No fato do produto, a ausência de qualidade provoca um dano. Vai além do uso normal daquele determinado produto. É isso aqui. Isso aqui, dá para ver, é um shopping center no qual o forro do sistema drywall caiu. Caiu por quê? Possivelmente caiu porque o sistema drywall ele é feito com canaletas de aço, que tem uma proteção galvânica. Se não tiver a proteção galvânica na quantidade certa, prescrita na norma, ele enferruja, né, e cai, despenca. Isso aqui é um fato, né? Ou seja, o problema foi muito além do produto, né? Provocou um dano de uma monta muito maior. Imagina se tivesse alguém passando aqui, tivesse machucado. A gente tem essa foto, mas tem outras de revenda de carro importado, em que o forro caiu em cima de um carro importado, né? Ou seja, é um dano que vai muito além do próprio produto. Nesse caso, o principal responsável é o fabricante. O código faz essa equalização. Ele fala, olha, como o caso é mais grave, então vamos fazer o seguinte, como é mais grave, primeiro o fabricante. Você chama o fabricante para responder. Mas temos o seguinte, né? Olha o que diz o artigo 13, que vem logo na sequência. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior, que é o fato do produto, quando
o fabricante, o construtor, o produtor, o importador não pode ser identificado. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante ou produtor. O terceiro não nos interessa porque é produto alimentício. Quais são as situações que a gente tem? A situação é essa. Produto importado que o fabricante não tem representação no país. Não é isso? No programa de drywall, lembro que nós tivemos há um ano atrás um fabricante, um importador, uma revenda, que comprou lotes e lotes de placas de gesso, e comprou o produto, espalhou no mercado, e essa placa de gesso, ela tinha um defeito de qualidade bastante importante, ela não resistia ao fogo. Era a típica situação, de fato, do produto. E a revenda estava sozinha. Por quê? Porque em que pese fosse um grande fabricante internacional, ele não tinha escritório no Brasil. A responsabilidade era integral de quem estava vendendo. Comprar produto estrangeiro, você está embarcando também e assumindo uma grande responsabilidade. Quem for revenda está assumindo, claramente. Ali não tem nem para quem reclamar depois. Revenda usar marca própria. Isso também veja, não estou aqui desestimulando negócio nenhum, pode pôr e tal, mas saiba que ao colocar a marca, está avocando uma responsabilidade. No CNPJ, você coloca fabricado por CNPJ. Aquilo é importante para depois a revenda cobrar do seu parceiro comercial, mas diante do consumidor, ela responde, sozinha. E a terceira, que é muito comum é o quê? Produto sem marcação de origem. Como eu disse, sou diretor do programa de forro de PVC. Há no setor, principalmente aquele que é não conforme, aquele que fabrica abaixo do limite de qualidade, não identificar o produto dele. Ele não fala que foi ele que fez. O produto vem limpo. Tá? Veja, quem faz isso já faz mal intencionado. Tá? No mundo, cada vez mais, que todo mundo quer pôr a sua marca, não é isso? Você fugir de marcar o produto é sinal de que você não vai querer responder lá na frente. E quem vende esse tipo de produto corre esse risco. O produto não é identificado quem é o fabricante, a revenda assume sozinha, né? Fica sozinha respondendo diante do consumidor. Aí nós temos, além da responsabilidade civil, nós temos as consequências de natureza administrativa. Né? Olhando o Código de Defesa do Consumidor e o regulamento do Código de Defesa do Consumidor, nós temos multas que vão de R$ 600 reais a quase 10 milhões, né, em valores atualizados. Claro que, sem tocar terrorismo, isso vai depender de cada caso concreto. Né? Tem uma técnica de sopesar o grau de violência que está ali, ou seja, vender um produto claramente nocivo, a multa maior, a empresa, a revenda é grande, a multa é maior, a revenda é muito pequena, a multa é menor, isso é dosado, né? Mas ela tem esse espectro bem amplo. A apreensão do produto, isso é uma coisa comum, isso acontece, né? Procon, por exemplo, costuma fazer as duas, né? Aplicar multa e apreender produto, né? Isso é muito comum. E a terceira é a interdição de estabelecimento. Também a interdição de estabelecimento acontece muito na reincidência. Foi lá, pegou o produto, aplicou a multa, passa um tempo, o Procon volta, identifica vendendo e fazendo a mesma coisa, aí não tem como resolver. Porque a função da multa aqui é tentar inibir a repetição. Se a multa não é suficiente para inibir a repetição, então você baixa a porta do estabelecimento.
e as consequências criminais, que também tem, né? Parece que não, né? A gente imagina que crime são algumas situações, mas o Código de Defesa do Consumidor classificou também a venda, né, de produto não conforme como crime, né? E ele estabelece isso em duas situações, no próprio Código e numa lei a gente chama Lei Penal Extravagante, que a gente já vai olhar aqui. No Código está assim: fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produto ou serviço. Isso é crime. Não, pode levar esse produto, porque ele é bom. Você praticou um crime aqui. Veja, o código ele não foi feito pensando só em materiais de construção civil. Quando é feito, ele é feito pensando no mercado como um todo. Imagina, vamos sair da situação das relações de consumo de materiais de construção. Pensa você, um de nós, entrando numa farmácia, não é isso? E sendo induzido pelo vendedor do balcão a levar produto que não vai, com certeza não vai dar conta do problema que você está ali, né? Voltando, de novo, aquilo que a gente falou, o código, ele estabelece que quem é profissional e revenda é profissional, sabe ou deveria saber o que ela está vendendo. Repetir isso como bordão, né? E criminaliza porque está fazendo deliberadamente algo errado. Essa lei é uma lei que foi editada junto com o Código de Defesa do Consumidor, que ela estabelece crimes contra relações de consumo. E ela diz o seguinte: ter em depósito para vender ou expor à venda. Quem expõe à venda é comerciante, é revenda. O quê? De qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo. Produto, isso é uma definição do código, não está aqui, mas é uma definição do artigo 18, que é o seguinte: são considerados impróprios para consumo produto feito abaixo das normas técnicas, né? Também é um critério objetivo para saber o que é impróprio. Tem algumas situações de impropriedade. Produto com prazo de validade vencida é um deles, e o outro é produto que não atende às normas de fabricação. É impróprio também e é crime. Resumo dessa primeira parte aqui é entender isso, né? Porque, por lei, o lojista é responsável pela qualidade do produto que vende. Qualidade mínima prevista no CDC é a norma técnica, né? E o lojista tem o dever de separar o produto de qualidade daqueles que não atendem à norma técnica, ou seja, é uma obrigação profissional. A lei diz que ele é obrigado profissionalmente a fazer isso. Aí vamos para o segundo momento, que é o seguinte: caso concreto de punição. Ou seja, uma coisa é o que está na lei, a outra é a pergunta: mas isso acontece mesmo? Pode? Claro que a gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor é o tipo da lei que entrou para valer, mas pode ser que nem tudo, né, esteja acontecendo. E eu garanto a vocês, está, né? Assim, quem fabrica e quem vende produto não conforme está sim sujeito à punição, né, de maneira concreta. Os programas setoriais de qualidade decidiram que estão tentando combater a não conformidade. A prioridade dos programas setoriais é o fabricante, né? A revenda a gente olha como aliada, mas é o fabricante, mas isso acaba restringindo bastante em revenda. A revenda tem sim sido punida ou sido chamada pela justiça a dar sua contribuição. Vou mostrar aqui alguns casos concretos, tá? Aqui, ó, multa DPDC. DPDC é um departamento de proteção e defesa do consumidor, fica lá em Brasília, vinculado ao CAD, né? Ele organiza os PROCONs do Brasil todo, é um órgão central, né? O que aconteceu? Por volta de 2002, o programa
que a gente atendia na época, a cal hidratada, fez uma representação do DPDC, que fez uma investigação no Brasil todo, levantando todo mundo que fabricava cal e apurou quem estava fora da norma técnica. Quem estava fora da norma técnica recebeu uma multa. Isso aqui, no caso, foi um fabricante, acho que de São Paulo, recebeu uma multa de 111 mil reais. Isso há quase 10 anos atrás, né? Sentença, condenação judicial criminal. Só que em Minas Gerais, também fabricante de cal, estava induzindo o consumidor a erro. Então, fabricante, né? Foi condenado a 2 anos de reclusão. Claro, depois recorre e tal, mas assim, imagina o tamanho do transtorno que é você responder uma ação criminal porque está vendendo um produto não conforme. Isso aqui é um fabricante de forro de Santa Catarina, mandou cessar a fabricação, isso é uma ação judicial também, né? Isso aqui é uma condenação recente. Forro de PVC condenado a uma multa de 5 mil reais por dia, enquanto estiver vendendo produto não conforme, isso é daqui para frente, a partir da sentença, e reparar o dano anterior, ou seja, pegar tudo que ele vendeu, chamar para quem ele vendeu e reparar o dano. Em termos práticos, uma condenação dessa confirmada na segunda instância fecha a empresa, né? Se você tiver que reparar tudo que você vendeu e ainda uma multa de 5 mil reais por dia, isso aqui já é uma revenda. Isso aqui é uma revenda famosa em São Paulo, também é um caso de 10 anos atrás, levou uma multa do PROCON de 56 mil reais. Esse caso é um caso de piso laminado importado. Essa loja é uma grande loja, comprou piso importado de um país do Extremo Oriente. Na embalagem estava escrito que era produto de tecnologia alemã, né? E o produto, assim, a enganosidade era dupla. Era na embalagem dizendo que o produto não falava que ele era de origem alemã, era tipo alemão, né? Tecnologia alemã. Veja, usava de subterfúgio, né? Usava de enganosidade. E dentro tinha um produto que era abaixo do mínimo de qualidade. O PROCON foi lá, uma multa de 56 mil reais para revenda, parou de vender, se tivesse que reincidir, iria fechar a loja. Isso aqui é um termo de ajustamento de conduta. O que é termo de ajustamento de conduta? Quando se faz representação no Ministério Público, e é isso que a gente pede muitas vezes, não é fechar, não é multar, não é prender. É pedir para que o Ministério Público interfira como mediador, né? Chame o fabricante ou a revenda, fazendo com que a revenda pare de vender aquele produto e o fabricante pare de vender, tá certo? Ele faz um acordo, é uma coisa de bom senso, faz um acordo, muitas vezes esquece o que aconteceu, o passado, mas estabelece uma multa. Se a partir de agora você continuar praticando não conformidade, ou fabricando ou vendendo, você está sujeito a uma multa, né? Foi o que aconteceu aqui com essa revenda de Santa Catarina, né? Uma multa de 5 mil reais. Claro, a multa ela é feita e colocada aqui no valor alto exatamente para inibir esse tipo de prática. Essa aqui, PROCON paulistano, também é um termo de ajustamento de conduta da cidade de São Paulo, pegando uma revenda enorme. Esse caso aqui é uma revenda enorme. São várias lojas espalhadas por São Paulo, né? E ela estava vendendo o quê? Comercializando componente de drywall. Aquele lá que a gente viu da foto. Não é exatamente aquele, tá? Mas era produto daquela natureza. Produto que ia enferrujar e cair. Foi feito o termo, a gente participa das reuniões e tudo mais. E na conversa, no final da conversa, o pessoal da revenda nos agradeceu
por ter alertado uma coisa dessa. Veja, eles não pagaram nada. Iriam pagar se continuasse vendendo. Né? E até um motivo para chegar no fornecedor e falar: eu não posso mais comprar de você, está aqui o porquê que eu não posso mais. Enquanto você estiver fazendo produto abaixo da norma técnica, não dá, porque eu vou estar assumindo uma responsabilidade que eu não gostaria de assumir, não preciso assumir. Também outra revenda de São Paulo, a coisa sempre se repete, aqui mais uma. E aí vamos para a terceira parte, né? Deixando claro que assim, tem norma técnica, tem produto que pode ser vendido, o limite do produto. E aí vem o fechamento, que a gente vai conversar um pouco de programas setoriais da qualidade. O que programa setorial da qualidade pode ajudar a revenda? Como é que nós, né, do Fórum de Gerentes e do PBQPH, o que a gente tem a oferecer para a revenda? Né? O que poderia ser usado? Então a conversa é o seguinte: quando a gente vai falar de qualidade dos programas setoriais do PBQPH, o começo da conversa, lá atrás, é 1996. Em 1996, o Brasil assinou a chamada Carta de Istambul. É uma declaração que foi assinada entre os corpos diplomáticos de vários países. O Brasil foi um dos signatários desse documento internacional. Essa declaração de Istambul, ela estabelece que os países iam procurar se comprometer a alcançar um desenvolvimento sustentável nas cidades. É isso aqui. A declaração é um compromisso internacional do Brasil para garantir moradia adequada a todos e tornar os assentamentos humanos mais seguros, saudáveis, habitáveis, equitativos, sustentáveis e produtivos. Esse é o compromisso que o Brasil adotou em 96 lá em Istambul. Quando qualquer país assina um tratado internacional, esse acordo é um acordo de intenção, mas ele precisa ser internalizado, ele precisa ser transformado numa lei ou num marco regulador, técnico, né? O jurídico, tem que ter personalidade jurídica. E nasceu, a partir desse compromisso de Istambul, aqui no Brasil, Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat. Ele foi instituído 2 anos depois, em 98. Portanto, está fazendo aqui 20 anos de programa. Né? Esse programa, como dá para perceber, ele foi feito durante um governo, né? O governo do Fernando Henrique Cardoso, passou pelos governos do Lula, da Dilma, ou seja, ele não é... ele é uma grata exceção, né? Ele não é uma ação de governo, ele é de Estado, né? Entra governo, sai governo, permanece, porque é uma ação muito bem sucedida, né? Independente da cor partidária, ele está lá. Já saiu da Casa Civil e foi e se acomodou no Ministério das Cidades, que é o lugar dele, né? Mais do que a Casa Civil, o lugar do PBQPH é o Ministério das Cidades. E ele está colocado aqui nesse arranjo institucional. Ele integra a Secretaria Nacional da Habitação, né, do Ministério das Cidades. Se a gente olhar no mapa, né, no organograma, o PBQPH está aqui, o Ministério está aqui. Ele está vinculado à habitação, mas ele guarda a interface com saneamento, transporte e outros programas. Internamente, o programa setorial, o PBQPH, ele está repartido em 3 segmentos, né? Um sobre avaliação de empresa, qualidade de empresas, é o SIAC. O outro é o Sistema Nacional de Avaliação Técnica de Produtos Inovadores, é o SINAT. E o terceiro, que está aqui no meio, é o Sistema de Qualificação de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos. É aonde nós estamos. Os programas setoriais de qualidade estão aqui. Aqui discutindo esses materiais já consagrados, né, que estão no mercado,
tem norma técnica, né, e tem setores organizados. Qual é o objetivo dos PSQs, dos Programas Setoriais de Qualidade? Qualificar a empresa fabricante de materiais, né? Então os PSQs são de materiais da construção civil, componentes de sistemas construtivos, contribuindo para um ambiente de isonomia competitiva e combate à não conformidade intencional. Mais do que pegar alguém que fez em algum momento coisa errada, o que os programas setoriais querem fazer é mudar a filosofia da empresa. Quando falo intencional, é o seguinte, é pegar a empresa que fabrica de maneira constante e regular produto fora da norma. Né? Não é pegar aquele sujeito que no determinado dia teve um problema no equipamento e o produto saiu errado. É o contrário. Né? Então o programa todo é pensado e articulado para pegar a filosofia de não conformidade, muito mais do que um produto ou outro. E aí, como é que é o mecanismo dos PSQs? Né? Qual é a mecânica dos PSQs? Fabricante de materiais, ele solicita a participação no PSQ por meio da entidade setorial mantenedora, entidade setorial. Quem são as entidades setoriais? São aquelas que representam aquele determinado segmento. Né? Por exemplo, tintas imobiliárias, tem a Abrafat. Ela, na Abrafat, que é uma entidade privada, está lá um monte de fabricantes de tintas. Né? Então eu sou fabricante de tinta, vou até a essa entidade, quero participar do programa, né? Ele não vai participar de maneira independente, ele não vai lá no PBQPH, ele vai bater a porta primeiro da entidade. Aí ele entra numa fase chamada credenciamento. O que é o credenciamento? Ele vai ser analisado para ver como é que se comporta o produto dele. Né? Ele vai ser investigado por uma gestora técnica, uma empresa que não é entidade, é uma terceira parte que vai olhar como está a fábrica dele, como está a produção de tinta, no caso de tinta, e vai olhar principalmente também o que ele oferece ao mercado. Na fase de credenciamento, portanto, a entidade gestora coleta amostras de produtos na fábrica e no mercado e são encaminhados a laboratórios acreditados pelo Inmetro. Ou seja, a entidade, ela não participa, esse é o ideal, ela não participa diretamente na apuração da qualidade. Isso fica por conta de uma gestora técnica que vai, coleta o produto, faz análise, ou leva para um laboratório acreditado pelo Inmetro. Após a aprovação, o fabricante se torna participante do programa. Algumas entidades, ele tem que participar da entidade, em outras ele só participa do programa. Não precisa se filiar, mas ele é um participante do programa. E a cada 3 meses é publicado um relatório técnico que fotografa a qualidade do setor. O que não está aqui, mas é bom dizer, é o seguinte: a EGT, ela vai, analisa o participante e analisa também fabricantes que não são associados. Não são todos, mas analisa também quem não é associado. Por quê? Para tirar uma fotografia mais exata de como é o mercado. Né? E sai a cada 3 meses essa fotografia. Que fotografia é essa? Sai publicado no site do Ministério das Cidades e sai como? Classificação das empresas dos programas setoriais, com a data. Geralmente 3 meses. Sai quem é a empresa, qual é o material e qual é a situação dela, classificada ou não classificada. Isso está na internet. Isso está no site do Ministério das Cidades. É apertar, entrar, escolher os materiais e ver como é que está lá. Está aqui. Aqui essa primeira lista verdinha. Aqui é só tinta, tá? O material tinta. E aqui está a lista de quem é não conforme. Ou seja, fabricante que o programa pegou, analisou e viu que está abaixo da norma técnica. Fez todos os testes e viu que está abaixo da norma técnica.
E veja, quando sai que esse determinado fabricante é não conforme, não é porque ele fez uma lata de tinta fora da norma. O que o programa, como eu disse, pega é o fabricante que intencionalmente faz. Como é que a gente descobre isso? Você pega uma vez, pega duas, pega três, pega quatro, um mês, 2, 3, 9. Para sair aqui na lista de não conforme, o fabricante está lá há pelo menos 9 meses sendo auditado, flagrado e vendendo produto abaixo da norma. Ou seja, é certeza de que não está fazendo a coisa certa. Só que já é de drywall e a lista de não conforme do pessoal de drywall. Essa lista que está lá no PPQPH é uma lista com 27 participantes, né? São 27 setores, setoriais participantes. Aparelhos economizadores de água, argamassa, fios de aço, bloco cerâmico, cimento, componente para sistema construtivo em chapa de gesso de drywall, eletroduto, esquadria, fechadura, veja a gama de produtos, né? Metais sanitários, perfis para forro de PVC, e aqui está o índice de conformidade do setor, de quem participe e do setor como todo, né? Tem programas, olha, você tem um número bem elevado de produto qualificado. É o que o programa conseguiu fazer nesses 20 anos, né? Quando os PSQs começaram, a realidade era mais ou menos essa. Metade dos produtos oferecidos ao mercado consumidor, metade era não conforme. Hoje, revendo essa conta do que se fez, né, essa metade caiu para 17% de não conforme. Ou seja, nós temos 83% de produtos conforme. Ou seja, é um trabalho que foi um trabalho bastante expressivo, né? Quem comprar produto desses setoriais está fazendo um bom negócio. E é isso, né? Quais os benefícios do PSQ? Para o fabricante, aumento na procura do produto, valorização da imagem, modernização tecnológica. Para o consumidor, garantia de compra de um produto de qualidade, obviamente é do interesse dele, né? A moradia de melhor qualidade. E para revendedor, também, garantia de compra de um produto de qualidade, reconhecimento no mercado, comprometimento com responsabilidade social, em suma, está vendendo a coisa certa, né? E, obviamente, reduzindo o passivo, o eventual passivo de estar se associando com quem vende, fabrica produto abaixo da norma. Paro por aqui e aí acho que é interessante, se tiverem alguma pergunta. Obrigado pela atenção de vocês. Oi, Rafael, eu queria que você falasse se você acha que hoje o revendedor está mais atento em relação à responsabilidade que ele tem de vender produtos em conformidade e como é que é feita a divulgação desse trabalho? É difícil apurar qual é a primeira parte da pergunta, né? Se ele está mais consciente. Eu acho que ele tem mais recursos para estar consciente, né? Ele tem o fluxo de informação, ele é maior, né? Com internet, com meios de comunicação. Agora, se isso está chegando naquela ponta ali de bater a consciência de responsabilidade, eu não sei. Eu sei que entidades como a Anamaco, como os setoriais, tentam fazer a divulgação, né? O primeiro, aliás, tem até um convênio de algumas entidades com a Anamaco de passar essa informação para a revenda. A gente, a cada 3 meses, quando sai um relatório, por exemplo, da Drywall, é encaminhado um documento informando, uma carta de uma página, informando os riscos de vender produto fora da norma, e atrás da carta vem a relação de quem é conforme e quem é não conforme, né? Isso é um trabalho que as entidades, né, algumas, fazem com a Anamaco. A Anamaco sempre teve a porta aberta para fazer isso, né? Então, o trabalho de divulgação é feito.
é feito. Agora, isso vai depender do preparo de cada revendedor, né? Se está mais receptivo a fazer essas alterações ou não. Né? Tá bom, então. Obrigado.